Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vai tomar seus assentos, Deus maravilhoso, mais uma manhã para ver aqui os milagres do Senhor Jesus, amém? Cada milagre, né, que Ele traz para a nossa vida, de ensinamento, nos proporciona ter fé para acontecer esse milagre na nossa própria vida, amém? É muito importante a gente exercitar a nossa memória quanto aos milagres do Senhor. Então nós estamos, fazendo um estudo, como vocês sabem, são mais de 40 milagres. Todo domingo pela manhã a gente estuda como foram os milagres, como nós podemos extrair desses milagres bênçãos para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que fala sobre quando Jesus apazigua a tempestade. Quando Jesus faz o quê? Acalma a tempestade. É muito importante para a nossa vida, para a gente poder aplicar. Quem já teve tempestade na vida aí? Todo mundo? Tem uns que são uma brisazinha, né? Que é legal, mas tem outros que fica revolto o mar. Fica ou não fica? Tem uns que passam rápido, não passa ou não passa? Tem outras que fazem o quê? Demora, né? É verdade. Mas vamos ver aqui que o Senhor, Ele é o Senhor que acalma a tempestade. Todos acharam? Versículo 35, Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Fala comigo, ao nome de Jesus, tudo tem que obedecer. Tudo que eu estou falando, tudo, a natureza e até as pessoas. Amém? Feche seus olhos, olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, e agora te pedir mais uma vez que o Senhor venha nos orientar, nos direcionar, que o teu Espírito nos use, falando aos nossos corações através da tua mensagem, aquilo que necessitamos, precisamos ouvir pela tua infinita misericórdia e amor. Teu povo se deslocou até aqui para ouvir tua palavra, então honra, abençoa, e que possa ser acreditado na vida deles mais bênçãos em nome de Jesus. Amém? Como eu falo, cada vez que a gente lê a palavra, estuda a palavra e se desloca da nossa casa para vir até a igreja, nós somos abençoados pelo Senhor. Porque no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte, que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, orientar, direcionar o homem de Deus, para que a gente tenha sempre uma obra perfeita na nossa vida. Então, tudo na palavra, tudo, fala comigo, tudo, absolutamente tudo, serve para o meu benefício, para o teu benefício, tudo. Basta a gente ter ouvido e ouvir aquilo que o Espírito nos diz. Então, vocês estão aqui hoje, ouvindo a palavra, cada vez que vocês se enchem da palavra, quanto mais vocês participam de um culto, uma pregação, de um ensino, mais vocês se enchem da palavra de Deus, ainda mais do púlpito que Deus estabeleceu para poder abençoar a vida de vocês. É claro que às vezes a gente pode ouvir essa palavra em vários lugares, existem vários canais, vários pregadores, muita gente hoje, glória a Deus por isso, mas quem tem uma igreja é importante ouvir, se alimentar da palavra da igreja que pertence, porque é ali que cuida da sua alma, é ali que você participa da comunhão. Quem está entendendo bem aqui? Porque alguém que está pregando fora não vai saber tua necessidade, e quando você precisar de socorro, de ajuda, a pessoa não vai, não adianta você ligar para um outro pregador que você está seguindo, e você na igreja vai até confrontar, porque às vezes pode ser da melhor das intenções, mas a pessoa
pertencem a uma denominação de outros costumes. E aí você vai confundir costumes com princípios, e daí vai conflitar com a tua igreja, a igreja que te abençoou, os ministros que te socorreram, que estruturaram a tua vida, eles não vão ser autoridade na tua vida, porque você tirou o coração debaixo daquela autoridade. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Não é? Porque o Espírito Santo, ele vê aquele que se coloca debaixo da autoridade, ele não vê aquele que precisa dela. É diferente isso. Né? Existiam muitas pessoas atrás de Jesus Cristo para comer pão e peixe. Concorda comigo? Mas todos obedeciam a ele. Só ficaram com ele quem? Os que queriam ser discipulados e seguiam Jesus Cristo. É ou não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso tem muito crente fraco, muito crente que tem problema, tem dificuldade, justamente por causa disso. Porque ele não tem uma linha, uma direção. E aí Paulo diz assim, que vão por toda a roda de doutrina, ou seja, qualquer discussãozinha a pessoa, e não se firma o coração e nem a mente. E aí por isso que fica um crente fraco. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A gente tem que ter firmeza, uma direção, um só objetivo. Né? Aquele que atira para todo lado pode acertar onde não quer e arruma problema. É ou não é verdade? Né? A gente tem que ter um objetivo, um foco. E o nosso foco está na igreja. E qual é a sua igreja? Levanta a mão. Então, né, é aqui a direção para a tua vida. Amém? A igreja tem te abençoado. O Senhor Jesus, ele fala o seguinte, ele olha, terminou de dar palestra, de orientar, direcionar as pessoas, de alimentar, e aí entrem no barco com os discípulos. Eles pegaram Jesus, colocaram do jeito que ele estava cansado, né? Havia jejuado, pregado, curado, estava morto, e aí na travessia se levantou o quê? Uma tempestade. E quando essa tempestade se levanta, eles ficaram terrivelmente assombrados, porque os barquinhos na época eram muito frágeis, eram muito naufrágios, né? Muito frágil, tinha muito naufrágio. E aí eles, no desespero, olharam para Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Cansado. É ou não é verdade? Fala com a pessoa. O pregador cansa. Cansa ou não cansa? Às vezes o pastor cansa, né? Quer tirar um cochilo, quer tirar né? E aí, ele estava ali, pensou, pô, será que ele... Senhor, não te dá que morramos? Tem até um louvor que fala isso, né? Mestre, o mar se revolta, né? E aí, acordaram Jesus, ele levantou, nem falou nada, só levantou, repreendeu o vento, o mar, e aí eles ficaram atemorizados, e ainda perguntam para ele, você não tem fé, não? Por que vocês estão com medo? Né? Então, a primeira palavra que Jesus fala depois de fazer um milagre, qual foi? Vocês não têm fé? É ou não é verdade? Vocês estão com medo, por quê? Então, às vezes, a gente aceita Jesus Cristo, a gente ouve a palavra de Deus. Quem crê que Jesus já te aceitou? Quem crê que Ele é o teu Salvador? Quem crê que Ele tem domínio sobre tudo? Então, por que você fica com medo de algumas coisas? É uma pergunta lógica. É ou não é verdade? Você fica com medo. Não, mas e se afundar o barco? Ah, mas se der uma tempestade? Ah, mas o que Ele quis mostrar ali? Que Ele é o dono de todas as coisas da tua vida, inclusive. Olha, ele não fala que não cai um passarinho ao solo sem que o pai consinta. E ele disse para o discípulo, até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Então ele falou, não fiquem preocupados. O Senhor sabe das suas necessidades, dos seus problemas, das suas dificuldades. Amém? Glória a Deus. Então ali mostra que o Senhor, às vezes a gente pensa que Ele não está ouvindo, que Ele não está vendo a nossa situação, mas em toda e qualquer circunstância, a promessa dele é que Ele está no barco com você. Glória a Deus. Rapidinho aqui para a gente entender. O Senhor, Ele chega para aquela figueira que estava sem fruto e fala o seguinte, nunca mais nasça fruto de ti. É ou não é verdade? Ele caminha sobre as águas, ou seja, Ele rompe as barreiras, né, da gravidade, da física como nós conhecemos, né? E Ele acalma a tempestade, dá voz para que a tempestade ela pare, o mar se acalme, né? Ele multiplica pães e peixes, Ele controla até os elementos químicos que existem, que as pessoas não tinham nem, e transforma a água em vinho. Até o morto Ele faz o quê? Levanta, volta à vida e volta. Os demônios, ouvem a voz dele? Ouve ou não ouve? Sai agora, liberta.
E as enfermidades? Também? Quem crê que Jesus é poderoso? E por que a gente que é homem não obedece Ele em tudo? Fala com a pessoa assim, a gente é burro mesmo, né? Não, só foi. Porque tudo, até os demônios obedecem, a natureza obedece, o homem não obedece. Aí não quer colher aquilo que planta, não quer entrar em tempestade, é ou não é verdade? É simples, ó, acalma a tempestade. Aí ele fala para você e para mim quando a gente está com um problema. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí você continua agoniado. Eu sei que isso é Deus, mas eu estou com um problema. Então para que falou? Para que levou para Deus? É ou não é? Então nós precisamos entender uma coisa, esse Deus que controla tudo e todos, controla a nossa vida, só que a nós Ele nos deu a vontade, a liberdade de obedecer ou não, de seguir ou não. Uma vez eu conversando com um amigo, e ele falou assim, meu Deus, falou, Almada, muitos anos, eu queria que Deus pegasse meu arbítrio, para eu obedecer Ele de maneira automática. Eu falei, você não seria um homem, não seria gente, você seria um robô. Você seria um vento, uma natureza. Deu para entender bem? Não seria um ser humano. Gente, uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deu foi a nossa vontade, a liberdade de escolha. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que nós fazemos com a nossa liberdade de escolha. Quem escolhe se embriagar ou não, quem é? Quem é? Quem escolhe ser fiel ou não, quem é? Quem escolhe ser honesto ou não, quem é? Quem escolhe ser trabalhador ou preguiçoso, quem é? Quem escolhe estudar ou deixar a vida passar sem fazer nada, quem é? Então, isso é uma bênção, não é um fardo. Aí, além de Ele dar a escolha, olha só, presta bem atenção aqui, além de Ele te dar a escolha, o poder de escolha, Ele ainda te coloca dois caminhos. Eis que eu coloco dois caminhos diante de vós, o caminho de morte e o caminho de vida. Aí olha o que Ele fala, escolhei pois o de vida, obedeceis a minha palavra e vai viver, vai prosperar. O que diz aqui, lá em Deuteronômio 28, abre aí para a gente poder entender bem, né? Coloca aí, filha, por favor. Está com sono não, né, Vitória? Ainda bem. Olha o que diz Deuteronômio 28, é muito conhecido. Diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de quê? De guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então presta bem atenção, o que eu preciso fazer para que todas as bênçãos que Deus tem na palavra dele me alcancem? Pergunta a pessoa, precisa desenhar isso? Quer que desenhe? A gente faz aí, dá um jeito, um PowerPoint ali, hein? Não? Ah, pastor, e aí, mas a gente precisa entender isso, as bênçãos vêm através da obediência. Não é outra coisa. Coração se vai embora, quer outra coisa, arruma desculpa. Não, é verdade. Semana passada teve uma ceia, quem participou da ceia aqui, né? Algumas outras mensagens atrás nós falamos sobre voluntariedade, coração voluntário. Aí a gente coloca o coração em outro lugar, aí começa a arranjar desculpa para não seguir a voz do Senhor. É assim ou não é? Ou no lazer, ou no trabalho, ou seja lá em que for, no descanso, no sono. Aí eu começo a arrumar desculpa, aí eu boto culpa em quem? Ah, o Igor está ali fora, não falou comigo hoje. É assim ou não é, gente? E o louvor hoje não foi legal. E a Vitória Papo Mosca não botou lá não botou ali o negócio.
Vai mudar a tua adoração com Deus por causa do outro? O teu serviço ao Senhor? A tua gratidão pela igreja, pelos irmãos que te acolhem, vai mudar por causa disso? Nós colocamos o coração em outra coisa, em outros lugares. Fomos nós que fizemos isso. Aí agora eu vou reclamar da igreja, das pessoas. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Foi feita uma pesquisa, né? Uma enfermeira lançou até um livro sobre isso, tá? Acho que foi em 2018. Pessoas próximas da morte. Qual eram os maiores arrependimentos que elas tinham? Pasmem. Os maiores arrependimentos não foram aquilo que elas fizeram de errado. Foram aquilo que elas deixaram de fazer. Porque na vida, presta bem atenção nisso, você e eu temos um tempo aqui. Temos o quê? Um tempo. Se você não fizer o que deveria fazer naquele tempo, já era. Você que perdeu. Dinheiro você ganha de novo. Quem entendeu bem aqui? Perdeu algum bem, você corre atrás. Agora, tempo não tem como você comprar de novo. Você não tem como. Passou. Entendeu bem aqui, gente? Amém? Então, que não chegue no final da sua vida você pensando assim, meu Deus, poderia ter servido mais ao Senhor, poderia ter feito mais, poderia ter perdoado, poderia ter abençoado outra pessoa. Quem entendeu bem aqui? Amém? Glória a Deus. Poderia ter me envolvido mais com Jesus, com a oração, com a palavra, poderia ter estudado, poderia ter feito, vou chegar diante de Deus, agora você olha para trás, o que eu fiz? Nada. Isso é um problema. Por isso que Jesus fala, ajuntei tesouro aonde? No céu. Aonde o ladrão não rouba, a traça e o ferrugem não consomem. Glória a Deus. E o que significa juntar tesouro no céu? Tudo aquilo que você faz em Cristo Jesus. Amém? Então, a natureza ouve a voz do Senhor. As tempestades, os mares, a física se dobra, as leis da física perdem valor diante do Senhor. As plantas, os demônios, e o homem tem dificuldade. Isso é que a gente precisa entender. Glória a Deus. E aí o apóstolo Paulo fala, para encerrar esse pedacinho aqui, ele diz assim, que as armas da nossa milícia, que nós pertencemos a um exército, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, levando cativo a Cristo todo entendimento. O que significa isso? Que fortalezas são essas que nós vamos derrubar? Não são nas pessoas, são fortalezas do nosso próprio pensamento, nosso próprio entendimento, argumentos que nós criamos para não fazer a vontade de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Então, quando você levar cativo a Cristo todo o seu sentimento, toda a sua vontade, aí Deus abençoa você. Quer ver uma coisa? Se a gente está no serviço, no trabalho, você falha, ou aqui na igreja, alguém vai conversar contigo, chamar a tua atenção, primeira coisa que o indivíduo faz é o quê? Primeira coisa que todo o ser é tentar arranjar uma desculpa, porque fez ou não fez. Não adianta a gente contar a história que nós somos assim. Primeira coisa é levantar um escudo, uma muralha, uma defesa, não é verdade? Uma fortaleza para defender o seu ego. Porque você foi negligente, ou imprudente, não é verdade? Ou relapso, sei lá o que, ou omisso. Você levanta logo enquanto não derruba isso, não vai prosperar como Deus deveria. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu falei com a pastora outro dia, na minha vida eu entendo isso e tenho muita tranquilidade com isso. A gente todo dia tem que tentar melhorar. Mas cada um de nós está exatamente, tanto no ministério, tanto na vida pessoal, no seu casamento, aonde nós plantamos. Estou sendo claro aqui, gente? Ou não? Ninguém foi responsável por isso. Ninguém. Então, você quer avançar mais, tem que buscar mais em Deus a obediência. Parar de arrumar desculpa, porque fulano, porque não teve melhores circunstâncias. Não faz isso.
a não ser que você não acredite que Deus é poderoso para criar circunstâncias e abençoar a tua vida. Quem crê que Deus é poderoso para te abençoar você? Então, quando depende de nós, tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. O que falta, Deus vai completar, porque Ele conhece nossas limitações. Amém? Glória a Deus. Autorresponsabilidade, eu falo muito sobre isso. Sempre vocês vão me ouvirem falar em todo o culto. Auto o quê? Responsabilidade. Deus nos dá, Ele não castiga, Ele traz justa retribuição. É o que diz a palavra de Deus. Amém? Então a gente precisa realmente, né, se mover, se envolver na direção que o Senhor manda. Então, se ouvir a voz, obedecer, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aí o que aconteceu? O mar estava revolto, Jesus fez o quê? Parou. Acalmou a tempestade. Então, fala comigo assim: nem toda tempestade que vem sobre a minha vida é por causa de obediência ou de desobediência. Entendeu bem? Jesus, ele não mandou eles entrarem no barco? Então a tempestade veio independente da obediência ou desobediência. Foi uma ordem de Jesus. Né? Então, seja qual for a tempestade na tua vida, a gente precisa entender uma coisa. Como fazer no meio de uma tempestade? Fala comigo. Como eu posso fazer no meio de uma tempestade emocional, espiritual, na tua casa, tua esposa, esposo, filho? Como vamos fazer? O que a gente vai fazer? Primeira coisa que os discípulos fizeram: acorda o Senhor. Ele não está dormindo não, tá? Mas você vai, é ou não é verdade? Chamar quem? Aquele que pode acalmar a tempestade. Quem crê que Jesus pode acalmar a tempestade aí? Não tenta resolver. É tempestade, você não tem como resolver sozinho. Não adianta, você não vai. Tempestade, gente, é algo, uma força muito além daquilo que está na sua capacidade. Por isso nós precisamos de quem? Do Senhor Jesus. Levantou a tempestade: Senhor, tem misericórdia, me ajuda aí, senão a gente vai morrer, vou naufragar. O negócio lá em casa ficou ruim, no meu trabalho ficou ruim, na igreja está ruim, eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar minha vida financeira. Não importa, uma enfermidade, eu vou trabalhar para isso. Quem entendeu bem aqui? Amém? E aí você vai, a primeira coisa que você faz, né? Senhor, tem misericórdia. Chama o Senhor. Não tenta resolver porque vai dar ruim. Amém? Amém? E aí, né, ontem, inclusive, a gente foi atender um chamado da irmã, e quando a gente chega lá, tinha uma tempestade, né, amor? Hein? A gente teve uma reunião aqui, a gente ia para 2 eventos, mas aí a irmã falou: pastor, vamos lá comigo, vamos lá. E aí nós fomos. Aí eu falei que tentei arranjar outra pessoa para ir, mas aí cada um, não posso e tal, cada um comprou um campo, foi fazer um negócio, entendeu? Né? Tudo bem. Aí, então, vamos lá, pastora, vamos lá. Pegamos o carro, pegamos a irmã, fomos lá. Chegamos lá, realmente uma tempestade, a casa toda para fora, briga. Teve até arma no meio, entendeu? Coisa, né? Corte, facada, algo terrível. Aí nós chegamos lá. Aí a pastora falou: cara, como é que a gente entra aí? Eu falei: vamos chamar aquele que acalma a tempestade, não é verdade? Primeiro ele, né? Depois a gente, não é verdade? Aí entramos. Quando a gente entrou, Jesus já estava fazendo o quê? A pessoa, realmente a tempestade estava brava, né? Mas a gente abraçou, conversou, oramos, e aí aquele que acalma a tempestade fez o quê? Aquietai-vos. E tudo fez bonança. Saldo disso tudo: quem criou confusão, quem ia matar, quem ia morrer, não matou, não morreu, e 2 almas para Jesus. É ou não é? Amém? Então, primeiro passo que você tem que fazer, primeira coisa que você tem que fazer: chamar quem? Não se meta, eu vou falar que minha mãe falava comigo: não se meta a besta de querer resolver sozinho. Foi que minha mãe falava isso comigo, né? Não se meta a besta de falar sozinho. É ou não é verdade, não é? Tem que levar quem contigo? Jesus. Agora, quem me mandou ir para aquela tempestade ontem? Foi Jesus. Então não fique preocupado se Jesus mandar você para a tempestade. Ele vai estar contigo e vai acalmar a tempestade. Amém? Mas ali foi quem que mandou? Jesus. Então, toda vez que Jesus mandar você para algum lugar: eu vou fazer a obra de Deus, vou socorrer alguém, vou para o meu trabalho, estou fazendo meu trabalho na minha casa, com a minha esposa, com o meu esposo, não importa, com o filho, que a tempestade se levantar, você fazendo algo normal, natural e debaixo da presença do Senhor, você pode falar com Ele: Senhor, preciso da tua ajuda. Na hora a tempestade passa.
e faz bonança na sua vida. Amém? Então, qual é a outra parte, pastor? A outra parte é quando a tempestade vem por causa de desobediência. Essa dá muito ruim. Quem está entendendo aqui? Jesus manda tu para um lugar, tu vai para o outro. Aí, ele está mandando você para o meio da tempestade, tu não vai. Aí você vai para outro lugar achando que não vai ter tempestade. Quem manda na tempestade? Ele tira a tempestade de lá e bota aqui. Só que agora você está roubado. Estou sendo claro aqui, gente? Quem já entrou, não precisa levantar a mão, quem já entrou em tempestade por desobediência? Por fazer o que dá na telha. Vou fazer o que dá na minha telha. Aí a telha fica quebrada, não é verdade? É ou não é? Vou chutar a bola para onde meu nariz aponta, não é assim? Vai quebrar a vidraça dos outros. Então, na realidade, quando você está em desobediência, ou com o coração ingrato, amargurado, chateado, seja lá o que for, raio que o parto, vai entrar em tempestade, aí a postura tem que ser outra. Não é mais aquela só de acordar o mestre que ele vai... Não é isso. Agora a postura tem que ser outra. Quem quer saber qual a postura? Agora você tem que pedir arrego. Entendeu bem? Que enquanto você não falar assim, Senhor, tem misericórdia, eu errei, eu vacilei. E vou falar uma coisa para você, né? Ontem eu estava na reunião, até falei, tem pessoas que tomam posições no coração, tomam posições de falar ou de agir contra alguém, contra determinadas circunstâncias, e vem tempestade na vida, vem dificuldade financeira, física, emocional, espiritual, ou até de saúde, e a pessoa demora a entender que o coração dela não está debaixo da obediência do Senhor. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Amém? Fala comigo, autorresponsabilidade. Deus ama isso no servo dele. Eu tenho que, a primeira coisa a fazer é avaliar a minha vida. Entrou numa tempestade, estou debaixo de obediência, show. Tranquilão, Senhor, quebra o galho aí, ele vai parar a tempestade e você ainda vai sair vitorioso. Amém? Entrou numa tempestade, caramba, eu que dei mole. Avalie a sua vida, gente. Fala com o irmão que está ao seu lado, você é inteligente, Deus te deu capacidade para isso. Então vence essa fortaleza que cria justificativa para você ficar aprisionado nela. Nós criamos as fortalezas que nos aprisionam, sabe disso? Criamos justificativa para justificar filho, pai, mãe, esposo, ou a si mesmo, não importa. Por isso que Jesus fala, aquele que não deixa tudo, não aborrece tudo, e além disso, a si mesmo. Ou seja, confessar, admitir que é o responsável não é uma coisa fácil, não, gente. É fácil. O que é mais fácil? Transferir responsabilidade para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, para a igreja, para o patrão, para o tempo, está muito calor, está chovendo, está frio, então vai transferir para todo mundo, menos assumir. Mas fala comigo assim, enquanto eu não assumo a minha responsabilidade, a tempestade não passa. E vou falar uma coisa para vocês, tem gente que afunda mesmo, tá? Vai a pique, naufraga e fica difícil até resgatar depois. Porque não consegue admitir que errou e continua um tempão ainda, né, dentro do barquinho, preso num bote, daqui a pouco o barco afunda, vai para o bote, depois do bote afunda, fica até cansar e afundar. E às vezes demora anos isso. Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão, dá uma glória a Deus bem alto. Ninguém não? Então obedece, meu filho. Se sujeita à palavra, sabe, reduz o seu ego, a vaidade, a cinza, para que Deus possa levantar bênção sobre a tua vida. Amém? Amém? Para. O que na ceia, sabe, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala, examine-se, pois, um homem a quê? Assim mesmo, essa autoanálise de fazer, não precisa de ninguém não, porque a Bíblia está diante de você, a palavra está diante de você. Pastor, eu não consigo não ficar irado. Então tá bom, continua. Vai fazer o quê? Pastor, eu não consigo perdoar. Então fica mais um pouquinho na tempestade. E às vezes a tempestade não chegou, está só nublado o tempo. Quem entendeu bem aqui? Mas a pessoa continua com a ira, sem perdoar, é ou não é verdade?
com pensamento errado. Daqui a pouco a tempestade chega. Eu não gosto de tempestade. Quem gosta de tempestade aqui? Não. Então, primeiro passo, né, é saber se está em obediência. Está tranquilo, vai resolver rápido. Não está em obediência. Opa, então eu preciso fazer o que a Bíblia diz. Né? Vamos lá. Provérbios 28, versículo 13. Eu acho que é isso mesmo. Se não for, a gente tenta acertar. Aleluia. Abrindo a mosca aqui. Fala com o irmão, o Espírito Santo está falando contigo hoje. Aproveita e embala. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha só, nunca. Mas o que as confessa e deixa, alcança. Ou seja, alcança a misericórdia. Confessou, deixou, a tempestade passa. Foi claro aqui, gente? Amém? Ah, estou encobrindo, então não vai prosperar. Vai ficar ali na tempestade, na dificuldade. Deu para entender bem? Confessa aí, deixa. Ó, olha o que diz a palavra. Não, daqui a 2 anos vai prosperar. Diz isso. Não, vai passar um tempo bom e... Não? O que fala ali? Quando é nunca? Nunca não tem tempo. Enquanto não confessa e deixa, não alcança a misericórdia. A tempestade vai ficar na vida. E a tendência é afundar. Não presta bem atenção. Quanto mais tempo algo fica na tua vida, mais tempo vai ficar difícil você se livrar disso. Outro dia eu estava vendo um resgate, né? Estava um rapaz pertinho da areia daqui ali para a saída, na água, tentando sair da água e não estava conseguindo sair. E estava tentando, não conseguia. E ele nadava bem, ele já estava com uma meia hora, o pessoal filmando de cima, mandando ele sair, mas ele não ia, porque entre ele e a praia tem uma coisa chamada vaga. Quem já ouviu isso aí? Né? Então não adianta você tentar, porque a vaga ela faz uma onda assim, não adianta tentar nadar, que você não vai subir. Você tem que sair pelo quê? Pela lateral. O que quero dizer? Ele estava ali tentando, e a pessoa fala, vai para lá. Mas ele olhava a areia, que ele queria ir para onde? Ele não queria nadar ao contrário. Para ele estava pior, mas não, na realidade não ia ser pior. Ele ia sair pela tangente, com a direita, pela esquerda, e ia conseguir sair. Aonde ele estava um fundo ali, não estava conseguindo sair. À medida que ele dava abraçada, e as pessoas falando, até o salva-vida, vai para a direita, vai para a esquerda, né? E ele não, ele está indo, tentando ir na outra direção. Ele estava obedecendo ou desobedecendo o salva-vida? E aí ele foi cansando, e foi ficando fraco. Aí o pessoal teve que arrumar uma outra forma, sabe? Os salva-vidas precisaram ir entrar no mar em outro lugar para vir de fora para poder salvá-lo. Isso é o problema, quando a gente fica muito tempo na desobediência, você vai ficando cada vez mais fraco até afundar. Fala com o irmão que está ao seu lado, desperta logo o Senhor Jesus na tua vida, para Ele acalmar essa tempestade. Se tiver no erro, se acerta. Amém? Para se levantar. Glória a Deus. Para a prosperidade vir, ó. Nunca prosperará. Meu Deus do céu. O que é prosperar aí, gente? Então, às vezes, quem sabota a gente é a gente mesmo. É ou não é verdade? Amém? Fala comigo, arrego. Eu preciso me ajudar. Não é porque Jesus já fez o que ele podia fazer, já morreu na cruz, você perdoa teus pecados, a palavra está ali, olha só, se ouvir a voz, olha, né? Olha que coisa maravilhosa, gente, que ele fala lá em Deuteronômio 28, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aí lá em Deuteronômio 3 diz assim, porém, se não ouvir, aí vai ter justa retribuição, a tempestade vem. Então, né, as dois tipos de tempestade. Uma, quando o Senhor manda, fica tranquilo que Ele está no barco, aí vai resolver. Agora, você ir para uma tempestade que o Senhor não está no barco, aí tu está roubado. É ou não é? Glória a Deus. Amém? E a tempestade, a gente já vai para o finalzinho, é bom a gente entender isso. Entendeu até aqui, gente?
Glória a Deus. Amém? Fala comigo, 2 tipos de tempestade. Na obediência, Jesus está no barco e Ele vai me abençoar. E na desobediência? Aí a situação pode ficar difícil. Aí você tem que pedir arrego, né? Misericórdia. A misericórdia vem como? Quando a gente confessa e deixa. Aí a tempestade vai passar, porque Ele é misericordioso, né? E poderoso para perdoar você e te abençoar. Amém? Glória. Aí eu poderia falar uma série de coisas aqui, mas aí a pastora Marisa, que gosta muito de 100 pecados, né? Ela faz uma lista de 100 pecados no retiro e fala todos eles, não é o caso aqui, né? Amém? Mas cada um tem os seus e vira aí, do jeito, né? Pega o teu aí e resolve ele hoje no nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, uma outra coisa que eu quero falar antes de encerrar, né, nesses 15 minutinhos, é que a tempestade, né, igual aconteceu com Jonas, todo mundo aqui sabe de Jonas, então é bem 30 segundos. Jonas estava em Tarsis, e aí Deus fala o seguinte, ó, vai e pega uma passagem para Nínive. Eu quero que você pregue para aquela grande cidade de Nínive. Nínive, os ninivitas eram um povo duro, um povo guerreiro, um povo ruim. E Deus fala assim, eu vou destruir Nínive, porque Nínive o pecado dele chegou até mim, eu vou destruir. Eu quero que você lá e clame contra ela. Aí o que Jonas fez? Jonas desceu para Jope, comprou uma passagem, pagou caro por aquela passagem. Pagou o quê? Caro, porque viajar de navio era o quê? Caro, e eram 6 meses de viagem. E aí, você imagina um cruzeiro com 6 meses de viagem, deve ser bem caro, não é verdade? Pagou caro. Só que em vez dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Totalmente ao contrário. Fala comigo assim, quando Deus mandar para uma direção, não vai para outra. Pelo amor de Deus, vai arrumar problema. E aí, na viagem, levanta-se o quê? Uma tempestade, uma grande tempestade. E essa tempestade que se levantou, aquelas pessoas que estavam no barco ali começaram a jogar sorte e elas viram que a sorte caiu em quem? Em Jonas. Jonas estava fazendo o quê? Dormindo, né? Lá embaixo. Ele falou, rapaz, o que tu fez? Não, é que eu desobedeci meu Deus. Então, meu filho, resolve tua vida com teu Deus. Aí eu falei, mas não vai ter solução, porque o navio está indo na direção contrária. Só tem um jeito de vocês me lançar no mar. Pelo menos Jonas foi o quê? Honesto. Tem gente que está arrumando problema para a família, para a igreja, para casa e não abre o bico. É ou não é verdade? É alta responsabilidade. Não assume, mas o Jonas assumiu, nome firme, né? Tudo bem. Mas antes de jogarem Jonas no mar, a tempestade estava bem grande, o que eles fizeram? Jogaram toda a carga sobressalente para o navio ficar mais leve e não afundar. A água estava entrando, e eles jogaram o quê? Roupa, jogando tudo, né? Tudo que era móveis. Mesmo assim, a tempestade não aplacou. Aí o que eles começaram a jogar fora? Comida, até o alimento. Falaram, para que a gente vai querer comer no fundo do mar? Até a carga de comida de 6 meses jogaram fora. O que isso significa, gente? Quem já entrou numa tempestade muito braba aí? Levanta a mão. Nem comer você quer. Perde a fome ou não perde, gente? No meu caso, eu como mais, tá? Cada um tem o seu jeito. Mas a pessoa, ela perde, a tempestade, ela tem o poder, grave isso aí, gente, de fazer com que você tire da sua vida tudo que é supérfluo. Tudo aquilo que você dá muita importância, você vai ver que numa tempestade não serve para nada. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quando você está com o coração muito abatido, você nem se preocupa se vai se arrumar bem, se não vai. É ou não é verdade? Qual a comida que tem aí? Um feijão com arroz, é só arroz, não estou nem com fome. Aí abre a geladeira cheia, você fica olhando para a geladeira. Não é que não tem nada na geladeira, é que você que não quer comer nada. É assim ou não é? Então, às vezes, Deus permite que a tempestade venha na nossa vida para a gente poder começar a dar valor ao que realmente tem valor. O que é? Obedecer à voz do Senhor. Amém? Amém? E aí, nessa tempestade, você começa a ver que realmente algumas coisas
são mais importantes, inclusive, do que o dinheiro para você. Como assim uma coisa mais importante? No meio de tudo, uma carestia terrível, algo terrível está por aí. Vou falar uma coisa para você. Você vai ver o que é importante na tua vida quando o problema que você tiver é o dinheiro não comprar. Estou sendo claro aqui, gente? Uma enfermidade. Né? Ele não compra a saúde. Às vezes te ajuda a fazer um tratamento, mas às vezes é difícil. Não é verdade? Um relacionamento, uma paz de espírito. Quando você observar aqui, aí você, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, pode ter certeza, não é problema. O problema é quando o dinheiro não pode o quê? Comprar. Aí você está com problema. Tua reputação. Dinheiro compra? Não. Não compra mesmo. Por isso que tanta gente, às vezes, peca, erra e quer encobrir o erro. Não funciona. A reputação para Deus não é você não errar. Reputação para Deus é o quê? É quando você errar, você assumir, pedir perdão. Quem entendeu bem o que é? E se consertar. Isso é reputação diante de Deus. Então, a tempestade, ela tem esse poder de tirar aquilo que não tem valor da sua vida. Então, de qualquer forma, a tempestade vai vir sobre a nossa vida obedecendo ou desobedecendo, ela pode vir. Mas a diferença é que aquele que obedece, Jesus está no barco e vai acalmar. Não obedeceu. Confessa, deixa, que vai alcançar o quê? Misericórdia. Enquanto encobria a tempestade. Enquanto Jonas não falou que era ele, a tempestade estava lá. Entendeu bem, gente? Quem entendeu essa mensagem hoje aqui em nome de Jesus? Todo mundo firme com Jesus aqui hoje? Em grande obediência? É isso que Deus quer para você hoje, em nome de Jesus. Seja qual for a tempestade na tua vida, Jesus ele pode acalmar. Tanto que você está em obediência quanto em desobediência. Vai depender da nossa postura, nossa posição. Em obediência, ele está no barco, você vai estar sempre tranquilo, não precisa ficar com medo. Em desobediência, você tem que ter medo de você, da sua atitude. Porque mesmo em desobediência, quando você assumir, ele vai acalmar a tempestade e vai colocar você no destino que ele estabeleceu para você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Entenderam bem aqui, gente? Amém? Então, olha, para a gente dar um fechamento aqui, Jesus fala, não julgueis, porque essa mensagem, você pode até ajudar alguém com ela, mas na realidade, primeiro a pessoa a ser ajudada com essa mensagem somos nós. Por que eu estou falando isso? Quando vê alguém numa tempestade, não julga que aquela pessoa está na tempestade por causa de desobediência, às vezes não. Às vezes ela está dentro da obediência. Jó estava em desobediência? Já estava em desobediência? Não. Paulo, quando naufragou, estava em desobediência? Também não. O discípulo ali estava em desobediência? Também não. Então nunca faça esse julgamento. Alguém está no sufoco? Porque deve ter feito alguma coisa. Pode ter feito o quê? Obedecido à palavra de Deus. Mas a questão do auto-julgamento é para você. Já falar auto-julgamento é para você. Essa mensagem é para você ouvir para a tua vida. Para a gente ouvir para a nossa vida. Por que eu estou assim? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Na semana a gente estava ouvindo a esposa de um camarada aí, um palestrante famoso, e ela falou o seguinte, eu casada com meu marido há 20 e poucos anos,